Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Giovanni, eu sou aluno da graduação de História e esse vídeo se refere à regência simulada para o estágio 1 do curso de História. E para essa aula eu escolhi como tema abordar a introdução à Segunda Guerra Mundial, o que foi o conflito e quais as causas. Bom, nosso assunto hoje é a guerra mais mortal da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. O meu objetivo é que vocês entendam melhor por que esse conflito aconteceu e perceber alguns dos impactos desse conflito para o mundo. Essa que foi uma guerra que é uma espécie de divisor de águas na história do século XX. Bom, a primeira coisa, não dá para entender por que essa guerra aconteceu se você não tiver em mente que tinham surgido na Europa os regimes nazistas e fascistas, especialmente o regime alemão nazista, que foi o principal responsável pela ocorrência dessa Segunda Guerra Mundial. Bom, mas por quê? Vamos lá, esses regimes, principalmente o nazismo na Alemanha, tinham uma característica de militarismo, ou seja, era poder exercido de forma militar e com a projeção desses valores militares para a sociedade. No comando da Alemanha, Hitler foi, desde o início do seu governo, claro que tinha planos para a expansão do território alemão. Ele tinha planos para tornar a Alemanha um país mais poderoso militarmente. Esses regimes, eles são os grandes responsáveis pela ocorrência desse conflito. Então, a primeira coisa é situar era que a gente está falando de um momento da Europa, meados do século dos anos 30, que na Itália já tinha uma ditadura fascista, liderada por Benito Mussolini, uma estrutura nazista na Alemanha, liderada por Adolf Hitler, e que tinham planos de fortalecimento econômico e expansão territorial. Vamos falar também um pouquinho do tema de política externa, que esteve ligado ao início dessa guerra, porque quando Hitler começou a divulgar os seus planos de expansão, ou começou a ficar mais claro para os outros países da Europa que a qualquer hora, a qualquer momento, poderia iniciar uma campanha de expansão, as outras potências europeias, especialmente a Inglaterra e a França, nada fizeram. Foi a chamada política de apaziguamento. Bom, apaziguar é o famoso passar pano, evitar o conflito. Quero deixar claro que não foi uma postura de covardia dessas potências. O que acontece é que a gente tem que entender que a história sempre tem um contexto. E o contexto é que esses países tinham passado por outro conflito mundial, alguns anos antes, e eles não estavam interessados em uma nova guerra. Então, quando eles foram percebendo que Hitler voltou a fabricar armas, que aumentou os exércitos, e que isso não era permitido pelo Tratado de Versalhes, que é aquele tratado que foi feito no final da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França não fizeram muita coisa. Eles emitiram notas condenando as atitudes, mas não fizeram nada de concreto para responder militarmente os movimentos de expansão de Hitler e do nazismo. Bom, o primeiro movimento mais claro da expansão de Hitler foi em março de 1938, com a anexação da Áustria, e passou a se unir ao Império Alemão, chamando de Terceiro Reich. Em outubro de 1938, Hitler ocupou uma região da Tchecoslováquia chamada de Sudetos. Essa ocupação veio através do argumento de que essa região tinha a maioria dos povos de origem germânica, ou seja, deveriam ser comandados pelo líder dos germânicos. Houve alguns protestos por parte da Inglaterra, uma tentativa de acordo, mas Hitler prosseguiu com sua campanha. Em março de 1939, Hitler invadiu um pedaço significativo da Tchecoslováquia com o mesmo argumento, que lá existiam povos de origem germânica,
Aí fica claro que essa política do apaziguamento não estava funcionando muito bem. Isso ocasionou, inclusive, mudanças políticas tanto na França quanto na Inglaterra, onde os políticos que começaram a se opor de maneira mais direta às intenções de Hitler acabaram ganhando força nesses países. Em setembro de 1939, Hitler, enfim, invade a Polônia, e esse é o momento em que Hitler invade a Polônia, acabou sendo conhecido como o marco inicial da Segunda Guerra Mundial. Bom, mas por que a Polônia? Bom, duas coisas que são necessárias ressaltar. Por que a invasão à Polônia gerou uma guerra de novo na Europa? Bom, a primeira coisa é que a França e a Inglaterra já havia mudado. Os políticos que estavam comandando esses países, agora eles eram totalmente contra as ideias de Hitler e não eram favoráveis a essa política de apaziguamento. Eles já aceitavam um confronto diante a esse expansionismo alemão. E o segundo ponto, muito importante, é que a Polônia foi um dos países criados no final da Primeira Guerra Mundial. Então, o que Hitler estava dizendo para a comunidade europeia, quando invadiu, era: não me importo com as regras de vocês. Nesse momento, começa a guerra na Europa, e os principais grupos de países que se formam no conflito são os aliados e o eixo. Os aliados, a princípio, Inglaterra e França, e depois veio a ser composto por outros países, que a gente também vai citar mais lá na frente. E do outro lado, o eixo, composto por Alemanha, Itália, que tinham proximidade política por causa da proximidade entre o nazismo e o fascismo, e o Japão, que era uma potência asiática, também com planos de expansão, portanto, um poderoso aliado de alemães e italianos. Como foi esse primeiro momento da guerra e quais são as suas principais características? Bom, no começo do conflito, os alemães apelaram para uma tática de combate que ficou conhecido como Blitzkrieg, ou seja, guerra relâmpago, que consiste mais ou menos em realizar ataques aéreos rápidos, seguidos de uma ocupação rápida do território pelo exército, e isso fazia com que a capacidade de reação do inimigo fosse praticamente nula. Dessa forma, eles tomaram a Polônia toda em pouquíssimas semanas, e logo no início do conflito, Hitler acabou fazendo um acordo secreto com a União Soviética, conhecido como o Pacto Molotov-Ribbentrop, para evitar uma guerra direta contra os soviéticos. E logo na sequência que invadiu a Polônia, ele seguiu a sua expansão para o leste. Em 1940, Hitler avançou na direção oeste, tomando Paris e, portanto, tomando o controle da França, e iniciou uma série de bombardeios a Londres. E esse cenário só começou a se mudar em 1941, com a entrada de dois países importantíssimos no conflito. E o que aconteceu em 1941? Bom, em 1941, Hitler resolve romper esse acordo que ele fez com a União Soviética e começou a avançar em direção a territórios soviéticos, em busca de recursos e em busca de dominar esses territórios. Um outro aspecto importante é que no final desse ano, os japoneses acabaram fazendo um ataque surpresa à base americana de Pearl Harbor, que ficava no Havaí. A ideia dos japoneses era de segurar esse imperialismo norte-americano e restabelecer as vias de suprimento de petróleo e de outras matérias para o Japão. Contudo, esse plano acabou não dando certo e os Estados Unidos acabaram entrando na guerra ao lado dos aliados. A partir de 1942, esse quadro de expansão, tanto de nazistas quanto de japoneses, acabou começando a recuar.
Para os nazistas, ele recuou com as derrotas proporcionadas pela União Soviética pelo leste e dos aliados pelo oeste. Bom, galera, lembrando que essa foi uma aula de introdução à Segunda Guerra Mundial. Esse episódio triste da nossa história, ele é bastante extenso, bastante complexo, mas eu acredito que essa palhinha já deu para a gente ter uma ideia do como iniciar esse assunto. Eu me despeço por aqui e desejo a todos uma boa semana e ótimos estudos.